Semana passada, eu comecei a falar sobre o Evangelho que transforma. Nós lemos o texto que está em Marcos capítulo 16, versículo 15, que diz: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Nós falamos muito sobre o Evangelho, o que é este pregar o Evangelho. A nossa ênfase na semana passada foi sobre o que é o Evangelho, por que pregar o Evangelho, porque Jesus fala sobre pregar o Evangelho, e nós vimos que a maneira mais fácil que nós temos para pregar o Evangelho às pessoas é viver o Evangelho, é viver Jesus nas nossas vidas. Porque a imagem mais próxima de Jesus, que a pessoa à sua volta vai ter, é a imagem, aquela na qual você está refletindo. O quanto você reflete Jesus, é o quanto a pessoa à sua volta vai ver Jesus através de você. E nós vimos que as boas novas não são uma lista de regras, mas sim uma vida com Deus. E hoje eu quero continuar falando sobre este Evangelho que transforma. Quero falar sobre 3 características do Evangelho à luz da Palavra de Deus, que com certeza irá facilitar a nossa compreensão e nos ajudará na prática, a compartilhar o Evangelho às pessoas. Queridos, há 2 semanas atrás, quando eu comecei a falar sobre este tema, sobre nós sermos trabalhadores na seara, sobre o Evangelho, quando começamos a falar sobre isso, é porque, queridos, a certeza que nós temos é que chegou a hora da Igreja de Cristo começar a anunciar o Evangelho. Estamos num novo tempo. A pandemia, podemos dizer que ficou para trás. Os tempos difíceis em relação à pandemia, não que tempos difíceis ficaram para trás, porque eu acredito ainda que talvez tempos difíceis para nós cristãos sempre irá acontecer, sempre vão estar, porque nós cristãos sempre teremos que nos posicionar diante das situações, diante daquilo que acontece, daquilo que surge na nossa vida. Mas podemos dizer que o tempo de pandemia ficou para trás. O tempo de ficar isolados, o tempo de ficar ali naquele casulo ficou para trás. Agora é tempo de ir, é tempo de falar, é tempo de compartilhar, é tempo de pregar o Evangelho às pessoas que estão ao nosso redor. E nós estamos crendo em algo que Deus já está começando a fazer, e Ele quer usar você para que isso aconteça. Ele quer usar a sua vida. Ele quer que você viva o Evangelho, para que o seu amor, o seu reino se espalhe por toda a terra. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus quer que você viva o Evangelho e que você compartilhe o Evangelho com alguém. A semana passada eu lancei um desafio aqui de você compartilhar o Evangelho com alguém, com alguma pessoa. Eu não sei quem fez isso essa semana, não sei se você conseguiu fazer isso essa semana, mas se você não conseguiu fazer essa semana, eu quero continuar lançando esse desafio, a você compartilhar a sua vida, aquilo que Cristo tem feito em você, a compartilhar o Evangelho com alguém, a procurar alguém intencionalmente para você compartilhar o Evangelho, para você falar sobre o que você tem vivido em Deus, aquilo que Deus tem feito ao teu coração. Sobre hoje, nós temos continuidade, nós vamos estar falando sobre o Evangelho, vamos falar 3 características deste Evangelho que irão facilitar as nossas vidas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 3. João, se você puder colocar na nova versão... beleza, já está, valeu. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 3. Olha o que Paulo está dizendo. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. Porque o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas.
não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos Jesus Cristo é o Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Cristo Jesus. Se você puder repetir comigo assim, diga assim, pois Deus é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Cristo Jesus. Queridos, quem escreveu este texto foi Paulo. Paulo, ele recebeu a revelação do Evangelho pelo próprio Jesus. Paulo, ele não viveu, ele não fez parte dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos de Jesus. Paulo não viveu ali no ministério terreno de Jesus. Muito pelo contrário, quando a igreja começou a tomar forma, Paulo, quando Estevão foi ser apedrejado, Paulo foi aquele que segurou as roupas daqueles fariseus que começaram a atacar pedra para matar Estevão por compartilhar o Evangelho. E a partir daquele momento, daquilo que Paulo vivenciou ali no apedrejamento de Estevão, ele começa a ser um perseguidor ferrenho do cristianismo. Ele começa a perseguir as pessoas, prender as pessoas, açoitar as pessoas por causa do Evangelho. E um dia ele estava indo para Damasco. E ali ele tem um encontro transformador com Jesus. Ali ele encontra com Jesus. Jesus aparece para ele. E Paulo tem uma conversão sobrenatural em relação ao Evangelho, em relação a Cristo. E nesse texto de 2 Coríntios, Paulo está explicando o que é este Evangelho. O que ele está, nesse último versículo que nós lemos, no capítulo 6, ele está falando o que é esse Evangelho, o que é as boas novas. A semana passada nós vimos que o Evangelho, no sentido eterno, ele é Jesus, ele tem a ver com Jesus. Mas aqui Paulo, ele traz algumas ilustrações práticas, para que eu e você possamos compreender o que é o Evangelho. E ao compreender essas ilustrações, vai se tornar muito mais fácil para nós compartilharmos com as pessoas. Vai ficar muito mais prático e muito mais vivo no nosso coração o entendimento. Talvez ao nós vermos sobre essas três características, muitos paradigmas que nós temos em relação ao compartilhar o Evangelho podem ser quebrados. Porque a verdade é uma só. Nós evitamos muitas vezes de compartilhar o Evangelho, porque nós colocamos paradigmas, nós colocamos desculpas, ou o medo, ou a vergonha, ou a falta de conhecimento, ou até mesmo o medo da rejeição, das pessoas acharem que nós somos loucos. Então nós colocamos tantos argumentos à nossa frente, que faz com que crie uma barreira, e algo impossível de fazer, que seria compartilhar o Evangelho. Mas Paulo, através deste texto, ele traz uma explanação e um fácil entendimento para nós entendermos sobre o que é esse Evangelho. Eu vou ler novamente o versículo 6, que diz: pois Deus, o mesmo Deus que disse, haja luz na escuridão, é o mesmo Deus que brilhou no nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que Paulo traz aqui é que o Evangelho, ele é luz. O Evangelho, ele é revelação. Fala comigo, revelação. Então, o Evangelho, ele é luz, ele é revelação. Olha o texto, o versículo 6, ele está dizendo: é o Deus quem brilhou, a luz que brilhou, para que nós conhecêssemos. A luz que brilhou, para que nós conhecêssemos. João, por favor, deixa projetado 2 Coríntios 4, versículo 6, por favor. Pode deixar ele na tela, fazendo favor. Isso, deixar ele inteiro assim. Então,
O que diz lá? Então, a luz, né? Jesus brilhou, Deus brilhou no nosso coração para que nós conhecêssemos. Ou seja, a luz brilhou para trazer uma revelação. A luz brilhou para que nós pudéssemos conhecer. Quando nós olhamos para a palavra luz na Bíblia, ela traz esse entendimento de se tornar, de revelação, de se tornar manifesto. Então, pregar o evangelho tem a ver com levar a luz. Pregar o evangelho tem a ver com levar uma iluminação nas mentes, uma iluminação para o coração, né? Então, como eu disse, né, eu vou juntar aqui um pouco a palavra da semana passada para ir completando esta. Mas o evangelho, ele não consiste apenas, né, em uma mensagem ou uma lista de regras. O evangelho não é, como nós estamos fazendo devocional lá, uma lista das leis, dos mandamentos. Não. O evangelho, ele é a mensagem, é Jesus. O evangelho fala sobre Jesus. Quem é Jesus? Né? O evangelho, ele tem a sua essência, Jesus, para uma iluminação na mente. Então, quando nós entendemos que o evangelho, ele é luz para trazer uma revelação de quem é Cristo, nós temos que entender que o evangelho não é para acusar. O evangelho não é para trazer condenação. O evangelho não é para trazer, né, algo acusatório para a pessoa. Porque, queridos, muitas vezes, a maioria dos nossos preconceitos, ou dos paradigmas que nós temos em relação a pregar o evangelho, é porque nós olhamos para o pecado da pessoa, e nós dizemos, para essa daí não tem salvação. Essa daí não tem jeito. É mais ou menos assim. Talvez você não gosta de piercing. E quando você olha para uma pessoa que tem piercing, você fala, Jesus não ama essa pessoa. Porque ela vai estar com piercing, ela vai direto para o inferno. Mas o fato é que porque você não gosta, você está limitando a salvação e o evangelho para aquela pessoa. Mas Jesus morreu apenas para quem não tem piercing? Ou para, enfim, qualquer outra coisa? Não, Jesus morreu para todos. Todos nós, para todas as pessoas, porque o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Então, muitas vezes, nós bloqueamos a nossa mente, colocamos desculpas, porque nós achamos que aquela pessoa que está em pecado, ela não tem a chance de ter a salvação. Ou a gente fala, não, ela não vai me ouvir. Ela está tão presa naquele negócio que ela não vai me ouvir. Agora, presta atenção numa coisa. A pessoa, ela não tem que ouvir você. A pessoa, ela tem que ver a revelação de quem é Jesus em você. Está dando para entender? Então, não é uma questão daquilo que você vai falar, mas é uma questão daquilo que você vai viver, de revelar Jesus através da sua vida. Então, compartilhar o evangelho não tem a ver com condenação, não tem a ver com acusação, até mesmo, queridos, porque quem faz isso é Satanás. E você não é filho de Satanás para levar acusação para a pessoa. Muito pelo contrário, você é um filho de Deus. Você é um propagador da luz, das boas novas. Você é um propagador do evangelho, de uma mensagem de fé, de uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor, uma mensagem de compaixão, uma mensagem que vai resgatar aquela pessoa e não apedrejar mais aquela pessoa. Está dando para entender? Então, o evangelho, ele é luz, ele é revelação, porque ao compartilhar o evangelho, nós precisamos atrair a pessoa para Jesus e não afastar ela do nosso relacionamento. Nós precisamos levar Jesus, né, levar Jesus, não informações sobre Jesus, mas revelar quem é Jesus. Ao compartilhar, nós temos que ter esse entendimento, que ao compartilhar o evangelho, nós precisamos trazer a revelação
de quem é Jesus para a vida da pessoa. Então, levar Jesus não é aquilo que... como que é levar Jesus? É através daquilo que você vive. Então, você leva Jesus, né? Aquilo que você faz. Como que você leva Jesus? Aquilo que você faz condiz com aquilo que você fala sobre Jesus. Ou melhor, aquilo que você fala sobre Jesus precisa ser real na sua vida, naquilo que você faz. Não tem como você pregar algo que você não vive. Não tem como você falar de Jesus se você não estiver vivendo Jesus. Você só traz a revelação de quem é Jesus a partir do momento que você está vivendo Jesus na sua vida. Então, a nossa mensagem, ela precisa trazer essa revelação. Olha o exemplo de Paulo, Atos capítulo 9. Paulo, né, eu disse aqui no começo, Paulo estava a caminho para Damasco. Ele estava indo para perseguir os cristãos, porque ele se tornou um perseguidor ferrenho dos cristãos. De prender, de açoitar. O objetivo de Paulo era ir para Damasco para prender os cristãos e levá-los presos para Jerusalém. Mas no meio do caminho, quando Atos capítulo 9, versículo 3, diz que quando ele se aproximava de Damasco, de repente o quê? Volta um pouquinho, versículo 3. 9:3, João, de Atos. Então, de repente, o que acontece com Paulo? Uma luz do céu brilhou. De repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Então, a primeira coisa que Paulo, no seu processo de conversão, no seu processo de sair de abandono de vida, a primeira coisa que Paulo se depara é com a luz de Cristo. A luz, uma luz brilhou do céu. E essa luz revela Jesus. Essa luz estava revelando Jesus. Paulo, ao ver essa luz, olha que interessante. Paulo, pode colocar o versículo 5. Paulo, ao ver esta luz, ele não está olhando para si e falando, mas quem eu sou nessa luz, mas o que está acontecendo que eu sou? Paulo, o que ele fala? A primeira pergunta que ele faz, quem és tu? Porque a luz revelou Jesus. A luz revelou uma pessoa. A luz revelou o Evangelho. A luz revelou as boas novas. E Paulo, ao se deparar com aquela luz, ele pergunta, quem és tu? E o que Jesus responde? O texto diz, e a voz respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Sabe, queridos, ao nós vermos este exemplo de Paulo, o mesmo Paulo que fala em Coríntios, que o Deus que brilhou a luz no nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus, nós vemos aqui que o objetivo do Evangelho não é revelar quem nós somos. O objetivo do Evangelho não é revelar quem nós somos, até mesmo porque nós não temos nada de bom. Nós não temos nada de bom. O que temos de bom em nós é aquilo que Deus produz nas nossas vidas. É aquilo que o Espírito Santo gera no nosso coração. Então, aqui nós vemos que o Evangelho não tem a ver com revelar quem nós somos, mas tem a ver em revelar quem Jesus é. A pessoa, quando você está falando sobre o Evangelho, ela não tem que perguntar quem é você, mas ela tem que perguntar quem é que você está me dizendo. Quem é este que você está me falando? Quem é este que você está me revelando? Ela vai, porque a partir do momento em que ela recebe a luz, que nós levamos o Evangelho com entendimento, que ele é uma iluminação, uma revelação de quem é Jesus, isso vai fazer com que a pessoa tenha o interesse em dar continuidade. O problema é que muitas vezes nós queremos falar o nosso testemunho, nós queremos falar quem nós somos,
e nós não trazemos conversão, o nosso testemunho não é maior que o testemunho de Cristo. Aquilo que nós passamos não é maior do que o que Jesus passou na cruz por causa de nós. Então, a primeira coisa do Evangelho, que o Evangelho é luz. A sua conversa, ela precisa trazer a revelação de quem é Jesus, porque a boa nova, ela tem a ver com Jesus. As boas novas, ela é uma pessoa. O Evangelho, as boas novas é Jesus. Então, somente Jesus pode romper a cegueira, né, que o Deus deste século cegou as pessoas. Então, primeiro ponto, o Evangelho é iluminação, ele é luz. Segundo ponto, o Evangelho é o caráter de Deus. O Evangelho é o caráter de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, nosso texto base. Então, o que está lá? Para que nós conhecêssemos a glória de Deus. A glória de Deus. Queridos, quando nós vemos um texto se referindo à glória de Deus, a Bíblia está falando do caráter de Deus. Há duas semanas atrás, eu preguei aqui, falando sobre, mantendo a glória de Deus. E nessa ministração, eu explanei um pouco mais sobre o que é a glória de Deus. Se você não se lembra, você pode entrar lá depois no YouTube, no nosso canal lá do YouTube, e ouvir novamente essa pregação sobre manter a glória de Deus. Mas quando se fala da glória de Deus, ela está falando o caráter de Deus. Ela está falando sobre a essência de Deus. Ela está falando sobre, sobre este caráter. E aqui é um ponto-chave que nos ajuda muito a compartilhar o Evangelho. Aqui é um ponto-chave que nós podemos entender sobre falar o Evangelho, entendendo que o Evangelho ele é sobre o caráter de Deus. O Evangelho não tem a ver com o nosso caráter, mas tem a ver com o caráter de Deus. Quando nós entendemos que o Evangelho não é a revelação do caráter do cristão, o Evangelho não é a revelação do meu caráter ou do seu caráter. O Evangelho, ele é a revelação do caráter de Deus. Então não tem a ver com dar lição de moral em alguém. Não tem a ver com chegar em alguém e falar, você não pode fazer isso não, isso aí é pecado. Não, porque eu era assim, mas hoje eu não faço mais, porque Deus me libertou. Você não está revelando nada. Você está revelando o seu caráter, numa lição de moral, de querer dizer que você é maior que a pessoa. Mas o Evangelho, ele é a revelação do caráter de Cristo. Queridos, a gente precisa cravar muito bem essas 2 semanas, semana passada e hoje. O que eu quero que você entenda muito bem a nossa função é compartilhar o Evangelho. Nós não temos que nos preocupar em convencer a pessoa. Nós só temos que ser obedientes à voz de Deus, em compartilhar, em anunciar, em pregar. Você não vai chegar para a pessoa, você está em pecado, você tem que abandonar essa vida, porque eu fui assim e hoje eu não sou mais. Não. Talvez mais lá para frente, o seu testemunho pode ser uma inspiração. Mas no primeiro momento, o seu testemunho ele não serve para muita coisa. O nosso testemunho, no primeiro momento, não serve para muita coisa. Por quê? Porque não é o nosso caráter que tem que ser revelado. Não é a nossa história que tem que ser revelada. Mas é o caráter de Deus. É a história de Cristo que precisa ser revelada. Então o nosso testemunho, ele é coadjuvante. Porque o nosso testemunho, ele não pode ser maior do que o testemunho de Cristo. Você já viu aquela história, quando fala de evangelismo, quando nos treinamentos de evangelismo, a gente brinca muito assim. Você chega, você pega um teatro, você já viu um teatro de evangelismo, você vê que 80% do teatro é a pessoa que está mal, é a pessoa que caiu nos vícios,
é a pessoa que está com o coração partido, ou você está falando, eu era assim, eu era assado, eu tinha esse vício, eu tinha aquilo, eu fazia desse jeito, eu fazia do outro jeito. E aí depois que você falou 80% do tempo, ou quase 90% do tempo, você só falou em desgraça, aí nos últimos 10% você falou, mas Jesus entrou na minha vida, me libertou, tchau, Deus te abençoe. O que você revelou? A desgraça e a destruição da sua vida. Mas você valorizou mais a sua desgraça, você valorizou mais a sua vida ruim do que o poder transformador de Jesus. Sabe, queridos, ao compartilhar o Evangelho, nós temos que ter em mente que compartilhar Jesus é compartilhar o caráter de Jesus, é compartilhar o caráter de Deus, é compartilhar quem Jesus é. Você pode até citar o seu testemunho no meio da parada, porque tudo vai depender do seu contexto, do contexto da sua conversa. Mas o que precisa prevalecer não é você, o que precisa prevalecer é Jesus, é o sacrifício dele, é o que ele fez, é o caráter dele. Você pode até falar, olha, eu tinha dificuldade de amar o meu filho, eu tinha dificuldade de fazer isso, mas Jesus me ensinou a amar, porque Ele é amor. Jesus me ensinou a perdoar, porque Ele é perdão, Ele é misericórdia. A Bíblia fala que Jesus nos perdoou de todos os pecados, Ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Então, como Cristo, Jesus morreu na cruz por causa do meu pecado, Ele me ensinou a liberar perdão sobre aquela e aquela situação. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você até cita o seu testemunho, mas você vai valorizar muito mais a palavra de Deus. Você vai valorizar muito mais Jesus, revelar quem é Jesus, revelar o caráter de Jesus. Porque é muito fácil, queridos, quando nós falamos, viu? Jesus te ama, né? Você não vai para o inferno não, porque Jesus te ama. E aí? O que é esse amor de Jesus? Às vezes a pessoa está lá precisando de um amor prático. E ela fala, legal, Jesus me ama, mas olha a situação que eu estou. Olha a desgraça que eu estou vivendo. E às vezes ela precisa, olha, eu sei que está difícil, mas eu quero dizer que Jesus te ama. Ele pagou um preço naquela cruz. Jesus te ama porque Ele é amor e eu estou sendo a expressão dEle aqui com você. Posso orar com você? O que você precisa? O que eu posso fazer por você? O que eu posso te ajudar? Porque Cristo, Ele morreu por mim e por você. E a maneira o que eu posso fazer para expressar o amor dEle, o que eu posso fazer para que você entenda que da mesma maneira que eu entendi que Ele me amou, Ele também te ama. Você possa entender isso. Você está entendendo? Você não fica só valorizando quem é você ou o seu caráter. Mas você valoriza o caráter de Deus. Você expressa o caráter de Deus. Porque a nossa essência é apresentar o caráter de Cristo naquilo que você vive. Naquilo que você vive, Ele precisa ser apresentado. As suas atitudes é a porta de entrada. As suas atitudes é o que vai revelar quem é Jesus. Quando você está, o seu caráter, né, a sua atitude vai revelar o quanto de Jesus tem em você. A sua preocupação com determinadas coisas vai revelar qual é o nível de Jesus na sua vida. Às vezes uma preocupação toma tanto lugar na sua vida que não dá espaço para Jesus ser revelado. Às vezes há um pecado na sua vida que ele toma tanto lugar na sua vida que não dá espaço para Jesus ser revelado. Pastor, então eu não vou compartilhar o Evangelho porque Jesus não está sendo expressado. Ei! Não é fugindo, mas é resolvendo. Se não está tendo espaço para você expressar Jesus na sua vida, então o que você está fazendo na igreja?
o que você está fazendo, se dizendo como cristão, se você não está aumentando o espaço de Cristo na sua vida. Sabe, queridos, nós precisamos ter isso muito bem claro e muito bem definido no nosso coração, porque senão a gente está vivendo um ativismo cristão. Nós não estamos vivendo o cristianismo, nós não estamos sendo discípulos de Cristo, estamos vivendo apenas um ativismo cristão. O pecado é maior, não posso falar de Jesus, porque eu expresso pouco Jesus, porque eu peco, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Ei! A ideia não é você ficar em pecado e deixar de compartilhar Cristo. Mas a ideia é você viver Cristo, para que a sua vida pregressa de pecado seja abandonada na cruz, seja crucificada na cruz, para que você possa expressar quem é Cristo na sua vida. É muito fácil fugir, mas fugir é para os fracos, e Deus não te chamou para ser fraco, muito pelo contrário, Deus te chamou para ser forte, porque a sua força não está em você, mas a sua força está em Cristo Jesus na sua vida. Sabe, queridos, viver Jesus, apresentar o caráter de Cristo, é Ele quem precisa ser apresentado. Pastor, mas é difícil viver Jesus. É difícil quando a gente não quer, porque quando a gente quer viver Jesus, a gente dá um jeito. Porque tudo na vida que a gente quer fazer, a gente se esforça e faz. Você pode perguntar, pastor, eu não tenho dinheiro. Vamos usar o exemplo, eu não tenho dinheiro. E tal. Mas talvez aquele celular que você precisava, mesmo sem ter dinheiro, você deu um jeito de comprar. Talvez aquela roupa que você não precisava, mesmo sem ter dinheiro, você foi lá e comprou. Talvez fazer aquilo que, talvez algo que seria supérfluo, mesmo sem dinheiro, você deu um jeito. Porque o fato, queridos, não é o não ter dinheiro, mas o fato é aquilo que eu quero, aquilo que para mim é importante, eu dou um jeito e faço. Então, se você quer viver Jesus, se você quer andar em santidade, se você quer viver, expressar o Evangelho através da sua vida, se você deseja isso, você consegue. Você vai conseguir fazer, porque isso vai se tornar realidade na sua vida. Isso eu vou deixar aqui, porque é spoiler para o próximo mês, daquilo que Deus quer ministrar no nosso coração. Mas, queridos, o fato é que Deus nos chama para expressar, viver o Evangelho, é expressar o caráter de Deus. E nós somos fortes em Deus para expressar o seu caráter. Não há nada que nos impeça de expressar o caráter de Deus. Basta apenas nós queremos viver o Evangelho. E aqui eu quero falar novamente, quando nós estamos falando sobre o Evangelho, expressar o caráter de Deus, o nosso papel não é acusar a pessoa e dizer que ela precisa mudar para aceitar Cristo, mas o nosso papel é proporcionar um ambiente onde o caráter de Cristo é revelado. É proporcionar um ambiente onde o caráter de Cristo é revelado, porque a pessoa, ao se expor ao caráter de Cristo, o coração dela vai ser transformado. A vida dela vai ser transformada. Porque quem transforma é Cristo. Quem faz algo nas nossas vidas é Cristo. Talvez você fique pensando, mas, pastor, como que eu vou fazer isso? Porque aquela pessoa lá, eu sei que ela está vivendo em adultério, eu sei quem é, mas ela não vai querer mudar de vida. Se ela quer ou não mudar de vida, não cabe a nós. Se ela quer ou não parar com o vício, não cabe a nós. Se ela quer ou não vir na igreja, não cabe a nós. O que cabe a nós é proporcionar um ambiente para que o caráter de Cristo seja expressado. Para que o caráter de Cristo, a essência de Cristo seja expressada. Sabe, queridos, o que eu quero trazer aqui hoje é a chave. Se você entender isso hoje, eu já vou ficar satisfeito. Se você entender que não é o tamanho do pecado que define a salvação, e não é o que você vai falar que define a salvação, o paradigma que precisamos quebrar hoje, não é se a pessoa vai querer ou não, mas é se nós vamos obedecer a palavra ou não. É se nós vamos obedecer o vão pelo mundo e pregue o Evangelho ou não.
É este paradigma que nós precisamos entender nessa noite. Essa é a essência que precisa ser virada, uma chave que precisa ser virada na nossa mente e no nosso coração. O fato não é quantas pessoas vão se converter, porque isso não é função nossa. Mas o fato é quantas pessoas eu vou expressar o caráter de Cristo. Para quantas pessoas eu vou expressar Cristo? Para quantas pessoas eu vou pregar o Evangelho? Para quantas pessoas eu vou anunciar as boas novas? O quanto eu vou ser obediente ao que Jesus pede, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho. Veja bem, Jesus falou, pregue o Evangelho e não convença do Evangelho. Pregue o Evangelho. Então o nosso papel, queridos, é proporcionar um ambiente, porque o que transforma o coração de alguém é o contato com que aquela pessoa vai ter. Porque você é a imagem de Cristo mais visível que aquela pessoa pode ter. Você é o contato mais visível de Cristo que aquela pessoa pode ter. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Portanto, todos nós, na qual o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. O que é a glória do Senhor? O caráter de Deus. Então nós poderemos parafrasear aqui então que todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir o caráter do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, transforma o nosso caráter, transforma gradativamente o nosso caráter, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Então, à medida que nós nos expomos diante do caráter de Deus, diante da glória de Deus, nós vamos nos tornando mais parecido com Ele. O nosso caráter vai se tornando mais parecido com Ele. Então, quando nós entendemos isso, nós cristãos precisamos entender que quanto mais eu me aproximo, mais eu tenho contato com o caráter de Cristo, mais o meu caráter vai sendo transformado. Legal, pastor, isso para um cristão, mas e para um não cristão? Para o não cristão quanto mais ele vê você sendo a imagem e semelhança de Cristo, mais ele vai tendo o desejo de estar neste lugar para ser transformado por Cristo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque, queridos, você é a imagem visível do Cristo que aquela pessoa, você é a imagem mais próxima, visível do Cristo que aquela pessoa vai conhecer. Até que então ela se entregue a Jesus. Até que ela se entregue a Jesus, o Cristo que está sendo revelado para ela, está sendo revelado através da sua vida. E quando você deixa de compartilhar o Evangelho, quando você deixa de expressar Cristo, essa é a vida do cristianismo que você está expressando para ela. O que você está mostrando, que você está omitindo a salvação dela. Você está omitindo, você sabe que ela vai para o inferno, e você está omitindo ela a chance dela ser salva e de ter a chance da salvação. Sabe, queridos, nós precisamos entender que Deus quer revelar o caráter dele através de nós. E isso é o Evangelho, expressar o caráter de Cristo. E o testemunho que precisa prevalecer é o testemunho de Cristo, é o caráter de Cristo. Lembra de Atos capítulo 1, versículo 8? Recebereis poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Então não é o nosso caráter, mas é o caráter de Cristo que precisa ser revelado. E o terceiro ponto, o Evangelho é lugar de comunhão. O Evangelho é lugar de comunhão. Volta lá ao texto de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. O mesmo Deus que diz que haja luz na escuridão, é aquele que brilhou no nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Cristo, aonde? Na face de Jesus Cristo. O Deus que brilhou, o Deus que se revelou, fez isso para quê? Nós conhecêssemos a glória de Deus, o caráter de Deus, na face de Jesus Cristo.
Cristo. Ou seja, queridos, nós já vimos que o Evangelho é a revelação do caráter. Ou melhor, o Evangelho é revelação e é a revelação do caráter. Mas onde nós encontramos isso? Na face de Cristo. A revelação de Jesus e o caráter de Jesus na nossa vida, para que seja compartilhado, ele vem através do lugar de comunhão e relacionamento na face de Cristo, de estar na face de Cristo. Nós encontramos o Evangelho em Jesus. Então, quando estamos diante dele, quando estamos diante da face de Cristo, então a mensagem que eu e você, que nós precisamos compartilhar, preste atenção, aquilo que eu e você precisamos compartilhar, nós não vamos encontrar em um livro de evangelismo. Nós não vamos encontrar em um método de evangelismo. Aquilo que eu e você precisamos para compartilhar o Evangelho, nós vamos encontrar na face de Cristo. Eu já li alguns livros sobre evangelismo, eu tenho me preparado para este tempo, para esse momento que nós estamos vivendo já há algum tempo. Já li uns 6, 7 livros que falam sobre evangelismo, algo específico. E sobre todos eles, nenhum está falando o que é em si. Nenhum deles fala, olha, quando você for falar para um ateu, você precisa falar isso. Quando você for falar para uma pessoa que está em adultério, você precisa falar aquilo. Quando você for pregar Jesus para alguém que está viciado, você tem que falar isso. Não, nenhum deles ensina isso. E nenhum deles vai ensinar isso. Porque a única coisa que eu e você, ou o único lugar que eu e você vamos aprender o que precisa ser falado para a pessoa A, B ou C, ou aquela que está no seu nível de relacionamento, é quando nós estamos no lugar de comunhão, é quando nós estamos no lugar da presença de Deus, é quando nós estamos na face de Cristo, é quando nós desenvolvemos este relacionamento com Cristo. Sabe, queridos, se nós não entendemos que pregar o Evangelho, ele precisa partir de um lugar de comunhão, nós vamos viver apenas um ativismo cristão. Se nós não entendemos que pregar o Evangelho precisa partir deste lugar de relacionamento com Deus, deste lugar de comunhão com Deus, ele vai se tornar um ativismo cristão. Por que muitas vezes, eu falei um pouco a semana passada sobre isso, Jesus deixou bem claro que aqueles que creem, sinais iriam acompanhar. Quais são esses sinais? Pegarão em serpentes, e não lhes fará mal, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados, e enfim, e a lista vai. Agora, por que muitas vezes, quando oramos pela pessoa, às vezes, não vamos generalizar, mas por que muitas vezes, quando nós oramos por alguém, as pessoas não são curadas ou nada acontece? É por falta de fé? Talvez não, porque você até fala, não, mas eu tenho fé, eu acredito que Deus pode fazer. Mas muitas vezes não acontece, por falta de um relacionamento com Deus. Porque a Bíblia é muito clara, se nós pedimos no nome de Jesus, Ele nos atende. O fato é que muitas vezes nós queremos algo de Jesus, mas nós não estamos tendo um relacionamento com Ele. E nós queremos usar algo de Jesus, na qual Ele não vai nos dar, porque nós não estamos desenvolvendo um relacionamento com Ele. Eu disse, não generalizar, porque às vezes é falta de fé mesmo, às vezes é incredulidade da nossa parte, a gente já ora acreditando que não vai acontecer. Mas um dos motivos de muitas vezes não acontecer é por falta de relacionamento. E a incredulidade, ela vem por falta de relacionamento. A falta de fé, orar já achando que não vai acontecer, ela vem por falta de um relacionamento.
Porque tudo começa no lugar de comunhão, tudo começa no lugar de relacionamento com o Senhor. Você lembra daqueles 2 discípulos que estavam caminhando para Emaús? Eles estavam conversando com Jesus, mas eles não tiveram a revelação de quem era Jesus. Eles só tiveram a revelação de quem era Jesus na hora que eles estavam na mesa. Porque mesa é lugar de comunhão. E no lugar de comunhão acontece a revelação. Sabe, queridos, quem acende o fogo no teu coração e no meu coração é o Senhor. Quem mantém aceso o fogo no nosso coração é o Senhor. Agora, o que cabe a nós, se é Deus quem faz e é Deus quem permanece o fogo aceso no nosso coração? O que cabe a nós? Estar perto dele, em um nível de relacionamento. Vamos trazer para os dias de hoje. Provavelmente você tem Wi-Fi na sua casa. Você usa a internet na sua casa através de um Wi-Fi. Pelo roteador você tem Wi-Fi. O que acontece quando você está próximo do sinal do Wi-Fi? O seu celular está lá, a anteninha está lá, cheia. Por quê? Porque você está próximo. Agora preste atenção. Este Wi-Fi, ele tem a função de quê? De te dar a internet, não é verdade? Para que você se mantenha conectado. E ele permanece com a internet, não é? Ele não mantém conectado lá? Agora, para que você tenha acesso a este sinal, você precisa o quê? Estar no raio de alcance aonde está aquele sinal do Wi-Fi. Porque se você estiver longe daquele sinal, o que vai acontecer? Você não vai ter internet. Você não tem sinal nenhum. Porque você está longe da fonte que está gerando o sinal. E queridos, a nossa vida com Deus é a mesma coisa. Muitas vezes nós queremos algo, mas nós estamos longe da fonte. Nós queremos que as coisas aconteçam. Nós queremos que tal pessoa se converta. Nós queremos que tal pessoa venha para a igreja. Nós queremos que tal pessoa faça isso. Mas nós estamos longe da fonte. Nós estamos longe daquilo que nos mantém aceso. Porque a vida no Evangelho é uma vida de relacionamento. É um lugar de comunhão. E o que nós precisamos entender é que estar na igreja não significa estar em comunhão com Jesus. Estar no mesmo lugar que Jesus não significa estar em comunhão com Jesus. Quero ler com você João capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 8. Olha o que acontece aqui. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, ele disse, aqui, o contexto deste versículo, é quando Maria Madalena, se eu não me engano, ela derrama o óleo, o perfume sobre Jesus, aquele perfume caro. Ela derrama sobre Jesus, né? E é naquele ambiente. Então, Judas, ele disse, este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Uma boa ação ou não é? Algo bom para ser feito ou não é? Pegar aquele perfume caro, vender, transformar em dinheiro para comprar comida para os pobres ali. Não é uma boa ação? Quem está comigo aqui? Né? Mas olha o que a Bíblia continua, o texto continua dizendo. Não que ele se importasse com os pobres. Porque na verdade ele era ladrão. E como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. E o que Jesus respondeu, vendo aquilo que Judas estava falando? Jesus conhecia a intenção do coração de Judas. Mas o que Jesus estava falando? Deixem essa mulher em paz. Deixe ela em paz. Ela fez isto como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio,
mas nem sempre terão a mim. Agora preste atenção, Judas era ladrão. Ele estava focado no dinheiro que valia, no valor que valia aquele perfume. 300 moedas. Que poderia, este valor era equivalente ao salário de um ano. Então poderia se comprar muito alimento com aquele valor. Mas Judas, ele não estava interessado na boa ação. Judas não estava de fato roubando, naquele momento, Judas não estava roubando dinheiro. Ele estava com Jesus. Ele estava no mesmo ambiente de Jesus. Judas foi alguém que caminhou com Jesus durante todo o ministério de Jesus. Mas naquele momento, Judas não estava roubando dinheiro. E a preocupação de Jesus não era o quanto de dinheiro Judas estava roubando, porque com certeza Jesus sabia. Mas o que Judas então estava roubando naquele momento? A sua intimidade com Jesus. Judas estava roubando a sua própria intimidade, porque ao invés dele estar ali, participando daquele momento de comunhão, ele estava pensando em uma boa ação. Ele estava até tendo uma boa intenção com o dinheiro, mas ele estava se privando da comunhão com Jesus. Sabe, queridos, o que nós precisamos entender, e o que eu quero trazer com este texto para você, é que o Evangelho não é lugar para as boas ações ou as boas intenções. Porque qual é aquele ditado mesmo que diz, de boa intenção, como que é? De boa intenção, o inferno está cheio. Então o Evangelho não é apenas para boas ações, não é para ter uma boa intenção. O Evangelho, ele é um lugar de comunhão. É a partir do lugar de comunhão. A boa intenção, as ações que acontecem, elas são uma porta de entrada. Elas são uma consequência de um lugar de comunhão. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Amar e servir esta cidade, se for apenas para fazermos uma ação, vai ser um ativismo cristão. Agora, se este amar e servir está surgindo de um lugar de comunhão com Jesus, e neste lugar, este amar e servir queima o nosso coração, pode ser uma bala de iogurte, pode ser uma bala de 10 centavos que você vai dar para alguém, vai fazer toda a diferença na vida daquela pessoa, porque o valor daquilo que nós estamos levando não está na bala, mas está no coração, está na essência que foi gerada no lugar de comunhão, porque o Evangelho ele é gerado no lugar de comunhão, o Evangelho é gerado no lugar de comunhão, para então ele vir na nossa ação. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Sabe, queridos, fazer por fazer uma ação de amar e servir não vai levar para lugar nenhum. Não vai servir para nada. Porque a ação, ela precisa começar no lugar de comunhão. Precisa ser gerada no nosso coração. Para então ser levado o amor para as pessoas. Para então ser levado o caráter de Cristo. Porque quando nós estamos amando, nós estamos fazendo o quê? Expressando o caráter de Deus, porque Deus ele é o amor. E Deus não tem o amor, mas ele é o amor. Então quando nós estamos amando e servindo, que está sendo gerado no lugar de comunhão, no lugar da presença de Deus, então o ato de fazer está sendo expressado o caráter de Cristo. Não está sendo uma boa ação, não é apenas uma boa intenção, mas é o amor sendo revelado através, expressado através do caráter de Cristo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Quem está comigo nessa noite? Amém, queridos? Começa no lugar de comunhão. Jesus precisa ser mais importante do que qualquer coisa. Lembre-se, intimidade é mais importante do que a atividade.
Intimidade é mais importante do que a atividade. Você lembra do episódio de Marta e Maria? Quantos lembram dessa história? Marta e Maria servindo Jesus? Ninguém? Vocês estão aqui comigo? Amém? O que Jesus fala para Marta? Jesus falou que Marta estava fazendo algo errado? Jesus falou que o que Marta estava fazendo não deveria ser feito? Não. Em nenhum momento Jesus fala para Marta o que ela estava fazendo era errado, que ela não deveria fazer aquilo. Mas o que Jesus estava dizendo para Marta? Marta, Marta, uma coisa só é importante: de estar na minha presença, de estar aos meus pés. Primeiro, esteja na minha presença. Primeiro, valorize a minha presença. Depois, faça o que precisa ser feito. Primeiro, valorize a minha presença. Primeiro, reconheça a necessidade da cruz na sua vida. Primeiro, reconheça a necessidade de uma transformação na sua vida. Depois que você reconhecer isso, então você vá pelo mundo e pregue o Evangelho. Então você vá pelo mundo e seja uma testemunha da transformação que Cristo fez. Então você vá pelo mundo e conte o testemunho da cruz de Cristo na sua vida. É isso que Jesus está falando. Relacionamento é mais importante que atividade. Trabalhar para o Senhor é importante, faz parte. E nós vamos fazer isso. Nesses próximos meses, as células estão sendo desafiadas. Nós vamos ter aqui dias de evangelismo, nós vamos ter ações de evangelismo, nós vamos ter aqui atividades para que você possa convidar pessoas e vir para este lugar, e nós vamos nesses lugares pregar o Evangelho. Vai ter aqui o Cine Mulher, né? As mulheres vão assistir um filme, a pastora Letícia vai falar sobre isso na semana que vem. Depois nós vamos ter uma ação com os homens, nós vamos fazer aqui um lugar de atividade para homens, para brincar, para ter relacionamento, mas também para pregar o Evangelho, para anunciar a palavra de Deus. Nós vamos ter ações, onde nós vamos sair em duplas, em trios, e nós vamos sair e começar a orar pelas pessoas, e nós vamos começar a ver as pessoas sendo curadas no meio da rua, nós vamos começar a ver o Evangelho se espalhando nessa cidade. Não somente nós, mas nós vamos ver igrejas, a igreja de Cristo nesta cidade, saindo às ruas, compartilhando o Evangelho, porque nós cremos em algo que Deus está para fazer na nossa cidade, na nossa nação. Mas tudo começa no lugar de comunhão. Tudo começa no lugar da presença de Deus. Tudo começa neste ambiente de relacionamento com Deus, porque uma intimidade é mais importante do que atividade. Mas não podemos ficar só no lugar de intimidade. Precisa começar neste lugar, para então se espalhar, para então levar o amor, expressar o amor ao próximo. Sabe, queridos, o caráter de Cristo, revelar quem é Cristo e revelar o caráter de Cristo, só é possível a partir do lugar de comunhão, a partir do lugar de relacionamento. E eu quero concluir. Nós vemos o que acontece com o apóstolo Paulo. Atos capítulo 9, versículo 9. Paulo teve a experiência, ele viu a luz. Ele ficou cego com a luz, porque a luz de Jesus estava quebrando a cegueira natural, a cegueira que o Deus deste século estava colocando sobre Paulo, e estava revelando quem era Jesus, estava revelando Cristo. Aquela luz estava revelando Cristo. Ao olhar para aquela luz, Paulo pergunta: quem és tu? Jesus fala, aquela voz diz: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. E ali Paulo então tem uma transformação, a revelação. Mas olha o que acontece no versículo 9 do capítulo 9 de Atos. Paulo, após ter a luz e a revelação de Cristo, ele escolheu ficar no lugar de comunhão. Ele escolheu ficar naquele lugar de busca pela presença de Deus. O versículo 9 diz que Paulo permaneceu cego por 3 dias, e não comeu e nem bebeu coisa alguma. Paulo, ele só estava cego. Ele podia comer. Paulo,
ele podia fazer qualquer coisa, ele só estava cego. Mas ele escolheu jejuar e orar, porque ele queria ter comunhão com Jesus, que ele havia acabado de conhecer. Ele queria ter comunhão com aquele na qual que acabava de ter sido revelado a ele. Mas pastor, como você sabe que ele escolheu? Olha o versículo 11. Ananias foi enviado por Deus para ir lá orar por Paulo, para que ele fosse, para que ele voltasse a enxergar. E quando Ananias chega naquele lugar, Deus estava falando para Ananias: Ananias, ao chegar naquele lugar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Então Saulo aqui, né? Ele escolheu ter comunhão com o Senhor. Ele escolheu, a partir do momento que ele teve a revelação de Cristo, a partir do momento que ele foi confrontado pelo caráter de Cristo, ele escolheu estar no lugar de comunhão. Ele escolheu estar naquele lugar de comunhão. Paulo desejou aquele lugar de comunhão. Sabe, queridos, o verdadeiro evangelho, ele nos conduz a uma vida prática. O verdadeiro evangelho não é uma teoria para mostrar quem é Jesus. Ele não é uma aula de teologia. O verdadeiro evangelho não é só para nós conhecermos quem é Jesus. Mas o verdadeiro evangelho, ele nos leva para uma vida de mudanças. Ele nos leva para uma vida de transformação. Se a nossa vida não está havendo mudanças, se o nosso caráter não está sendo transformado, é porque nós não estamos nos expondo ao verdadeiro evangelho. Se não está tendo mudança na nossa vida, é porque nós estamos escolhendo a ficar apenas na teoria. E isso não tem a ver, e essa escolha não tem a ver com o que Jesus fez ou deixou de fazer, tem a ver com você, a sua escolha. Tem a ver com qual é a decisão que você está tomando. Porque quando nós expomos ao evangelho, primeira coisa, nós temos a revelação de quem Jesus é. Nós sentimos a necessidade de conhecer mais quem é Jesus que está sendo revelado. E quando nós somos colocados diante da glória de Deus, nós somos confrontados. Porque o caráter de Cristo nos confronta. Eu vi um testemunho esse fim de semana, e eu achei muito legal. Eu não sei se alguém aqui já ouviu ou não, né? Mas é muito difícil, ou praticamente nunca, você se expor diante do caráter de Deus, e Deus falar para você: não, continue assim, campeão, você está bem, está jóia, você está 100%, ó, não precisa mudar nada. Claro que não, porque o caráter de Cristo sempre vai nos confrontar, sempre vai confrontar o nosso caráter, sempre vai confrontar as nossas atitudes. Eu não sei porque eu estou levando para este lado, mas não era essa a ideia, mas Deus está colocando isso no meu coração. Mas o fato é que quando nós somos confrontados pelo caráter de Cristo, nós temos duas opções. Ou você se acovarda e você fala: eu nasci assim e vou morrer assim. Ou você vai para o lugar de comunhão e você fala: Senhor, eu quero ser transformado, porque eu quero me parecer contigo. Eu quero que o meu caráter seja semelhante ao teu. Quando você é confrontado pelo caráter de Deus, quando você é confrontado pela glória de Deus, ou você se acovarda e você vira um ativista cristão que não vive o evangelho.
Ou você vai para o lugar de comunhão e você fala: Senhor, transforma meu coração. Porque isso daqui o Senhor está falando que eu tenho que mudar e eu preciso mudar. E sabe, queridos, muitas vezes a gente vive anos, anos e anos fugindo do confronto que o caráter de Deus produz em nós. Muitas vezes nós nos esfriamos em Deus, ou nós não temos uma sequência na presença de Deus, porque quando o caráter de Deus nos confronta, a gente prefere se acovardar, a gente prefere se omitir, a gente prefere colocar desculpas, a gente prefere achar que não tem problema, a gente prefere achar que não é pecado, está tudo certo, do que ir para o lugar de comunhão e ser transformado pela luz de Jesus. Feche os teus olhos comigo. Permaneça com os teus olhos fechados. Talvez você já tenha tido a revelação de quem Cristo é. Jesus chega para os seus discípulos. Melhor, os seus discípulos chegam a Jesus, Pedro, Tiago, João. Eles chegam a Jesus e eles falam: Jesus, vocês não sabem o que o povo está falando de você. E Jesus pergunta para aqueles discípulos: mas o que estão falando? E eles respondem: uns dizem que o Senhor é Elias, uns dizem que o Senhor é um profeta. Mas aí Jesus, ele faz a principal pergunta daquele contexto. Ele vira para aqueles discípulos e ele pergunta: e para vocês, o que eu sou? Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para você, quem Cristo é? Para você, quem Cristo é? Qual é a revelação que você está tendo de Jesus nessa noite? Paulo, quando se expôs diante daquela luz, ele perguntou: quem és tu, Senhor? Mas logo em seguida, Paulo foi confrontado pelo caráter de Jesus. Paulo foi confrontado pelo caráter do Senhor. Paulo foi confrontado e ele falou, o Jesus falou para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Você vai sofrer um pouquinho, Paulo, por causa do meu nome, justamente porque você está semeando, mas eu vou te usar, agora não mais como Saulo, e sim como Paulo. Eu vou te usar para levar o Evangelho, para ter uma transformação na sua vida, para que você leve o Evangelho. Paulo, através daquela revelação, foi confrontado por Jesus, pelo caráter de Jesus. Talvez nesses dias você está sendo confrontado pelo caráter de Jesus. Talvez você está sendo confrontado pelo caráter de Jesus. Jesus está dizendo: olha, o meu caráter é santo, o meu caráter é amor, o meu caráter é perdão, o meu caráter é compaixão. E agora você tem duas opções diante deste confronto do Senhor: ou se acovardar e viver uma vida medíocre, viver uma vida religiosa, um ativismo cristão, ou ir para o lugar de comunhão,
ser transformado e anunciar essa transformação no teu coração, anunciar quem Cristo é. O Cristo que você conheceu, o Cristo que foi revelado a você, ser anunciado. Cabe a você a escolha. Cabe a você a escolha se você vai para o lugar de relacionamento, para o lugar de comunhão. Cabe a você a escolha se você quer o lugar, primeiro lugar de intimidade, ou se você quer primeiro lugar de atividade. Intimidade gera atividade, que gera transformação. Mas atividade sem intimidade não gera nada. Não gera nada. Não gera nada.